Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Sociologando. E hoje a gente não vai sociologar, a gente vai filosofar. E a gente voltou com o canal depois de 2 meses. E que nem o Tomás falou, a gente vai falar sobre filosofia agora. E a gente vai falar sobre Platão, que é o tema principal do vídeo. Platão foi um grego que nasceu há 428 anos antes de Cristo e morreu 347 anos antes de Cristo. Uma coisa que é tipo a base da filosofia, que foi o que Platão criou, né? É a alegoria da caverna. Essa imagem que é meio confuso, mas depois de uma explicação fica fácil de entender. Tem basicamente esses carinhas aqui segurando objetos, né? Por cima do muro. E dois homens, não dois, mas pode ser mais. Aqui nessa imagem é representado como dois. Mas eles estão vendo a projeção da sombra na parede da caverna. E para eles, na teoria de Platão, essa sombra projetada na parede é o mundo que eles enxergam, né? É tipo, para eles o mundo é dessa forma. É o mundo real. É o mundo real, Quer dizer, para ser mais platônico, teria que se chamar esse mundo de mundo sensível. Essa sombra aqui, então, cria um mundo que para eles é o real, né? O sensível. E, tipo, na teoria dele, meio que se a gente tiver um toque que essa sombra aí não é a verdade do mundo, que isso daí, tipo, não é a verdade, e você se soltar das correntes que estão presas no seu braço, porque esses caras aqui estão presos com uma corrente, se você se libertar delas, você consegue sair desse mundo real, mundo sensível, e você consegue ir pro mundo inteligível, que é onde você vai conseguir perceber que você tá numa caverna e que você tá preso a um mundo que não é verdade. E daí aqui em cima mostra ele saindo da caverna e enxergando a luz do sol. E ele descreve que nesse momento, depois que eles saem, os olhos deles ficam cegos por segundos por causa da luz do sol. Se essas pessoas que foram ver a luz do sol, elas se libertaram das correntes e foram ver a luz do sol, voltassem para essas pessoas que estão acorrentadas ainda, que não conseguiram se libertar, que não conseguiram sair desse mundo sensível, as pessoas presas iam simplesmente achar que essas pessoas que se libertaram estão loucas e não iam aceitar a verdade, mesmo que fosse verdade. Porque elas estariam presas a esse mundo sensível que é o que elas sempre. As pessoas acorrentadas simplesmente vão matar a pessoa que insistiu. Porque as pessoas acorrentadas vão achar que aquela pessoa tá louca. Basicamente, quando você sai da caverna, as pessoas que não saíram vão achar que você não. Que você ficou louco e que você não entende nada do que tá acontecendo e que você É maluco. é maluco, exatamente. Maluco, coco. Quem se solta da corrente seria mais ou menos seria aquela pessoa que discorda do normal. Quem sai pra ver a luz questionou a realidade, exatamente, a realidade que foi imposta. A realidade tradicional que essa pessoa viveu a vida inteira. As pessoas presas são meio que a gente pode representar, não são, mas a gente pode representar como se fosse a ignorância, que elas estão presas e elas não estão nem aí, não acreditam, não vão se soltar. Ela para essas pessoas que estão presas nas correntes, vendo as imagens na parede, o mundo, tudo é aquilo, não tem nada para fora. Se você sai, você meio que é louco e não importa. E as pessoas que ficam encenando pra essas pessoas. O que essas pessoas seriam? Pessoas ruins? Eu acho que elas são tipo a sociedade que é meio que um bagulho, um negócio que tá imposto já. É um negócio que não vai sair dali e que é tipo o mundo real. Eu acho que é mais a sociedade mesmo. Seus sentidos
enquanto você tava lá vendo as imagens na parede, as sombras na parede, eram meio que falsos porque aquilo não era a realidade. Então você sai e você meio que vê toda a realidade, o que realmente é. Imagina por exemplo, aqui, eu vou dar um exemplo de tipo, sair de uma caverna e ir pra outra. Imagina que, tipo, você só come o dia inteiro. Você só faz isso. Daí você fala, não, eu preciso parar de comer. Daí você questiona, você pensa, né, por que que você come e se você deve parar ou não. Daí você meio que sai dessa caverna de comer muito todo dia. Só que você entra em outra, que é de não comer todo dia, entende? Você, às vezes pode acontecer isso, você sai de uma caverna e entra em outra. E às vezes essa outra caverna pode até ser pior do que a que você tava, depende do ponto de vista. Aí você morre e você pensa, por que que eu morri? Eu acho que você não vai conseguir pensar, Thomas. Nossa, é verdade. É, o Platão ele falava que existiam dois mundos, o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível é o mundo dos nossos sentidos, o mundo que a gente vive atualmente, o que você pensa, o que você tem no seu corpo, o que você sente, cheiro, o que você ouve, o que você vê. A gente confia muito na visão. Ele fala que todos esses sentidos são falhos e conseguem enganar a gente. Tudo isso não é real. É uma realidade ilusória, limitada e a gente nada é real, literalmente nada é real. Já o mundo inteligível é um mundo super real que se você não tá no mundo sensível, no caso não tem como a gente não tá no mundo sensível, pra ir pro mundo inteligível a gente teria que meio que transcender, entre aspas. E quando a gente vai pro meio pra esse mundo inteligível, onde tudo é real, absolutamente tudo é real, não é tudo são ideias. É o mundo da razão, Isso, o mundo da razão. que você tem certeza sobre aquilo. Tem um negócio que o Platão fala que quem deveria ser professor, político, governador, são aqueles que vivem num mundo inteligível, principalmente, né? Porque é impossível alguém não viver no mundo sensível. Todo mundo tá aqui agora vivendo esse mundo. E o mundo inteligível, a gente tem momentos em que a gente começa a pensar, tipo, nossa, por que que eu faço isso? Por que que é assim, tal, tal, tal? E daí que a gente tem a verdadeira essência. Vou dar um exemplo, né, que o Tomás falou aqui sobre que os sentidos enganam. Tá capturando mesmo, né? Laurel, Laurel, Laurel. Com o Caraca. fone eu consegui ouvir. Aqui eu sou o Laurel. Eu também, eu ouço os dois, cara. Nossa, Pera, eu ouço muito com fone, cara. Nossa, eu sou o Laurel no fone. Pera, eu vou aumentar. Laurel, 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 Nossa, Laurel, Laurel. Nossa, cara, transcendi, cara. Eu vi os dois agora. eu juro que eu vi a Yene na porra do vídeo. Lá na TV. Eu também, Cara, lá. bizarro. Eu tenho que, tipo, mudar as configurações. Os nossos, como é que chama, ouvidos, os nossos fones soltam bem o grave. Então, eu acho que, o fone, ele tem esse negócio mais do grave. Então, a gente ouve mais o Laurel. Eu ouvi o Laurel. Laurel. E também, Platão separou 3 tabelinhas aqui. Falando sobre... Platão. Acho que não foi ele, mas... Enfim, ele falava sobre a alma racional, a alma espiritual e a alma apetitiva. Que é basicamente, tipo, a alma racional são as pessoas que saem mais pro mundo inteligível, que pensa mais lógico, que busca a verdade. E ele fala que também essas pessoas deviam estar no topo da hierarquia. São os filósofos, sábios e os governantes, né? Ele fala que deveriam ser essas pessoas, as que têm uma alma mais racional. E ele fala também da alma espiritual, que são as pessoas que têm
que vão mais pro lado do sentimento, da emoção, que vive um pouco mais no mundo sensível, né? Que ela, tipo, se conecta mais com ele. E ela é basicamente o meio entre a a alma racional e a alma apetitiva. Porque a alma apetitiva é basicamente uma pessoa que só, tipo, busca desejo físico, apetites corporais, satisfação alimentar, essas coisas, sabe? E que vai pro lado da ganância, da luxúria, da luxúria. Luxúria, eu não sei. Luxúria. E ele fala que esses devem ser os trabalhadores, artesãos e os agricultores. E quem é espiritual, né, que é mais do sentimento, deve ser os guerreiros, soldados e defensores da justiça. Essa teoria é a de Platão e não necessariamente ela tá certa, né? Porque ela é de um mundo muito antigo e de tempos muito antigos. E, tipo, por exemplo, eu penso diferente. Ele fala que, né, o mundo inteligível é o real e é papapá, e só ele é a da razão e tal. Mas não, eu acho que o mundo sensível é um mundo também que eu sinto que a realidade existe, porque mesmo que, tipo, talvez seja uma mentira aquilo que a gente, tipo, sente, que a gente pensa que é verdade, por outro lado, não, porque a gente acha que é verdade. Então, aquilo acaba se tornando uma verdade, porque eu existo. Então, eu olho pra mim e eu falo, cara, eu sou de verdade, eu não sou de mentira, sabe? Então tem uns negócios que eu... Isso é muito pessoal e vem de um cara, né? E cada um tem uma opinião definida. Naquela época, principalmente, que a Grécia tinha uma ideia de que ela era a nação central, ela era o centro do mundo, ela era a nação. Então, meio que é uma teoria daquela pessoa de Platão, que foi um filósofo historicamente muito conhecido até hoje, né? Por isso que a gente fala dele. E é uma opinião muito pessoal. Na ideia dele não é uma opinião, é basicamente a razão, e aquilo é a verdade, porque ele tá no mundo inteligível, sacou? É, isso aí. E vocês se identificam com qual dessas tabelas? Alma racional, alma espiritual ou alma apetitiva? Todo mundo tem um pouco. Platão afirma que todo mundo tem um pouquinho de cada uma dessas, mas a gente tem uma predominante. No caso, eu me identifico com a racional, mas um pouco da espiritual também. Eu sou simplesmente completamente espiritual, porque, sei lá, eu só vivo o mundo real. Às vezes eu dou uma saidinha pro racional, mas é de vez em quando. E a gente tem as horas que a gente fica apetitivo. Quando me bota um prato de estrogonofe na frente, eu fico um pouco apetitivo. Você tem um lado meio compulsível aí, Thomas. Exatamente. Toma cuidado. Brincadeira.